Summer, em quem você vai votar para presidente em 30 de outubro, nesse domingo, no segundo turno? Mas nós nos esquecemos das obviedades. E é preciso lembrar as pessoas, muitas vezes, daquilo que é simples. Porque a resposta, na maioria das vezes, está lá. E aí perguntaram para ele, ô Santo Agostinho, qual o segredo aí da vida feliz? Ele disse, a vida feliz é uma vida pautada na sabedoria. Então, onde está a sabedoria e como encontrá-la? Ele diz, a sabedoria está na proporção, na medida, no meio termo. É por isso que Deus é fonte de toda sabedoria, porque Deus é a medida de todas as coisas. E então ele vai mostrar que a sabedoria está na proporção, na medida, no equilíbrio. Portanto, a vida feliz está na sabedoria e a vida feliz então está na medida. Isso significa que para você construir uma vida feliz, você precisa cuidar da sua vida espiritual, cuidar da sua vida sentimental, cuidar da sua vida financeira, cuidar da sua vida profissional, cuidar da sua vida familiar, sem exageros, sem excessos, sem fanatismos, sem radicalismos, mas você deve cuidar de cada uma delas. Isso vai lhe dar equilíbrio, e este equilíbrio vai fazer com que você se sinta bem e vai fazer com que você construa uma vida feliz. Cara, eu acho que faz todo sentido, mas é que assim, eu com 13 anos, as fases da vida que eu tava preocupado eram as fases do Mario. Era como passar no Mario Bros, como ganhar no Street Fighter. Eu queria entender como que isso, uma criança de 13 anos, um pré-adolescente. Adolescente. Um pré, vamos ficar no meio termo, um pré-adolescente. Okay. Isso é influência da tua família? Você tem uma ascendência de família árabe, né? Tem alguma coisa a ver ou não? Não. Ou você é uma alma velha mesmo que... Eu acho que... Obrigado pela alma velha. Alma. Falei alma. Ontem eu fui dar uma palestra em Fortaleza, aí a desembargadora foi me apresentar. Ele é muito jovem, mas tem sabedoria, mais ou menos como você está dizendo aí. Aí eu disse, olha, enquanto me apresentarem como muito jovem, mais alguma coisa, tá tudo bem. Então, alma velha também tá tudo bem. Eu acho que não. Eu acho que eu sempre fui um observador. E uma pessoa que tinha uma vontade de vencer. Eu começo a estudar muito jovem, mas mais pela vaidade de estudar do que pelo prazer. De ser o melhor aluno. De ser o melhor aluno. Tirar 10. Porque quando você é o melhor aluno, você tem um reconhecimento. Uhum. E você sabe, eu li um livro de Sartre chamado O Muro. E no prefácio, quem prefacia diz assim, Hegel e Sartre concordam em um ponto. A existência é uma luta de vida ou morte por reconhecimento. O indivíduo está atrás de reconhecimento. Isso é da essência. Às vezes você vai dizer, não, eu não, é assim. Você às vezes quer que seu filho te reconheça, ou que sua mãe te reconheça, ou que seu irmão te reconheça, que os seus pares te reconheçam. Então você é um advogado, quer que os outros advogados te respeitem, tenham você como uma referência. Então você busca reconhecimento. Eu acho que isso é uma forma de vaidade. Então, acho que eu comecei assim e depois você vai gostando disso, né? Mas você, claro, é conhecido aí como um grande investidor de startups. Eu queria começar te pedindo para você definir o que é FOMO e qual é o teu maior FOMO, se você puder revelar. Legal. Meu maior FOMO foi o Whindersson Nunes, o humorista. Em 2013 ele me pediu investimento, ele era um simples contador de piada. Eu terminei um evento como esse e ele foi lá para ter foto comigo e disse, investe em mim, aposta tudo em mim. E eu disse, não, que eu não invisto em artista. Em 2018 me mandaram a foto que ele tinha tirado, diz assim, você lembra desse cara? Eu disse, não sei quem é. Esse cara é esse aqui. Aí logo depois ele postou uma foto no avião, na porta do avião, e a foto eu com ele, assim, perdeu o Playboy. Uau, esfregou na cara. Mas tempos depois. Mas hoje, inclusive, temos negócios juntos e tal, enfim. Mas esse foi um investimento perdido, para não contar vários, né? Mas o FOMO simplesmente é aquela agonia que te dá
para você entrar em um negócio que você não tem certeza que deve entrar ou não. Sim, eu tenho que... Aquela sapituca, sabe? Aquela sapituca. Sapituca. Pronto, coisa de nordestino é sapituca. Cara, faz parte da vida do investidor ter FOMO, né? Mas tem uns que dói um pouquinho, né? Como esse que você está falando. Outra pergunta para você, João. Assim, Esse a gente chama de falso negativo. Quando a gente não investe e o negócio cresce, é o falso negativo, porque você acreditava que aquele negócio não era bom e ele era. E também tem um falso positivo, né? Você investe acreditando que é bom e dá errado. Então o investidor, ele tem isso. Essa é a rotina dele. E o FOMO tem que ser administrado. O investidor que tem FOMO, ele perde dinheiro. o que dói mais? O falso negativo ou o falso positivo? Cara, o falso negativo dói mais. É pra mim, né? Eu gosto sempre de investir. Eu gosto sempre de dizer sim. Dizer não pra mim foi muito difícil. Eu tive que aprender. Eu não sabia dizer não. E como bom investidor, você precisa dizer não. Claro. Eu quero saber como é que Não, aí- o consultório ficou do jeito que é. Então, aí achei a janela de oportunidade de empreender diferente. Vamos aplicar na clínica odontopediatria, porque se a gente trouxer as famílias, a gente já fica com tudo aqui na clínica. Então, nós vamos aumentar esse ganho aqui. Mas só um detalhe. Como que você conseguiu convencer o Dr. Ert? Você estava comentando Ele isso. não, ele não queria, ele nunca quis dividir o nome dele, né? É a fama, é dele, reconhecimento, muito tempo e, né, dividir com uma auxiliar. Michele, vai treinar a mão. E aí eu fui pelo mundo afora, pelas prefeituras da vida, Jardim Gá, entorno, essas coisas. Treinei bastante para poder atender o público, porque o nosso público é o público A. E aí, quando eu voltei firme e forte, falei, eu já fiz especialização, depois da especialização já fiz isso, vamos começar a atender. Mas aqui, aí montei uma estratégia, um planejamento para ele, de como montar uma empresa de odontopediatria. E eu ia atender de uma forma diferente, e o que isso ia trazer para a clínica, né? Porque para pessoa assim que é empreendedor, a gente tem que mostrar lucro. Uma forma nova, uma janela de oportunidade para aumentar isso daqui. E ele viaja muito, dá muito curso fora, então a clínica ficava muito ociosa. Então tem funcionários parados, vamos fazer uma coisa aqui diferente e atrair. E aí pensei, e isso eu comecei a atender na sala dele. Uma sala toda branca, com aquele cheiro de dentista. Então eu comecei a fazer painéis de festa. Então cada paciente que vai é uma decoração diferente. Eu subia na cadeira, colocava em cima do armário, quase que tinha que bater o prego. Só que cada paciente é uma troca de cenário. Então assim, Rede Globo, ixi, passou. Nem a Rede Globo não consegue, porque é pior do que se vira nos 30. Mas tudo para ver aquela criança feliz. E o mais importante, quando eu quis fazer odontopediatria, eu queria cuidar de famílias. Tudo tem família, então, na tua vida. Tudo tem família. Tudo tem um propósito, então por isso que tudo que eu passei na minha vida tem completamente a ver com o que eu faço hoje. Para encantar essas famílias, para juntar essas famílias, para trazer o pai com a mãe, para ensinar para os pais a ficar mais tempo com os filhos, para ter fotos, construir memórias. E por isso que lá no consultório, é festa junina, eu faço pescaria, eu faço os alimentos de festa junina, eu faço dança, eu faço bandeirinha. Por quê? Porque vem o pai, vem a mãe, eu faço fotos, entrego as fotos para os pais. Eu estou ajudando eles a construir memórias. Aquelas memórias que eu não tenho. Então, eu tenho que trabalhar para que, de alguma forma, o mundo seja diferente. Então, passei por isso à toa. Eu tinha que tirar algum como proveito. tudo de negativo, o negative imprint que ela viveu, ela levou pro outro lado, né? Não, e olha só, você conhece pais que levam assim, o pai e a mãe e o filho ao dentista, porque eu cheguei em você pra gente ir, porque eu falei, essa mulher é muito impressionante, você precisa ver o trabalho dela de perto. Porque na minha cabeça eu tava assim, pô, amor, Vai você, né? vai você, eu tô trabalhando, pô. Não é, se você for pegar as fotos da doutora Michele, sempre vai o pai e a mãe no consultório levar o filho. E eu achei isso muito incrível, porque assim, realmente você tá conseguindo uma coisa muito diferente. É a integração, juntar. Eu tenho uma teoria da mesa. Qual que é a teoria da mesa? A vida é como se fosse uma tábua da mesa. Tem uma tábua.
quanto mais coisas verdadeiras você vive, mais pés você bota debaixo dessa tábua. Então, se eu tenho um relacionamento verdadeiro com minha mulher, verdadeiro mesmo, velho, de lealdade, de honestidade, eu boto um pé aqui nessa tábua. Se eu tenho um relacionamento bom com meus pais, com minha irmã, eu boto outro pé na tábua. Se eu tenho um relacionamento bom com os meus amigos, velho, que eles sabem que podem contar comigo e tudo mais, eu vou botando outro pé na tábua. Se eu tenho um relacionamento bom com o meu time, com os meus sócios, eu boto outro... Cara, quanto mais pés na tábua você bota, se um cair... Tem vários outros pra sustentar. Tem vários outros pra sustentar. Sacou, velho? E aí, eu sempre pensei nisso. Eu falei, eu tenho que ter pés fortes. E isso me dá uma puta segurança de tipo... Foda-se, desculpa o francês. Se eu errar, mano... Caralho, eu tenho um estudo, velho. Eu tenho esse estudo que é maravilhoso. Então, dá pra errar. Tem espaço pra errar. Mas só que existe um grande inimigo dentro da jornada de pessoas... que começam a construir alguma coisa, velho. Que se chama ego. Perfeito. Ego, velho. Ego é um negócio perigoso. Que o ego faz você não ser Dercy Gonçalves. Faz você pensar no que os outros vão pensar de você. E faz com que você haja com medo do que os outros vão pensar de você. E aí você deixa de ser você. Você perde sua autenticidade. Então o que eu penso é, velho... Mano... Foda-se, velho. Se eu errar... Eu olho pra todo mundo, os 7 sócios que eu tenho hoje, que a gente chegou e falou, velho, eu quero abrir com vocês um escritório em cada estado, velho, vamos procurar várias coisas. Eu virei e falei, cara, no meio da jornada eu falei, cara, eu tô passando mal aqui, velho. Mas eu quero olhar no teu olho e te falar. Eu tô tentando, velho. Fazer isso daqui, essa expansão ser mais foda possível. E é a hora que, velho, quando você é íntegro, quando você vira pra pessoa e fala, cara, tá aqui, eu tô dando o meu melhor. A real é essa aqui. A real é essa. As pessoas, velho, sabem ler. O ser humano sabe ler verdade. Sim. E ele chega e fala, pô, velho. Porque, tipo assim, a gente errou, velho. Na expansão a gente teve vários erros. Não é fácil. Gente, não é fácil fazer uma expansão territorial. Você tá doido. Não é fácil. Brasilzão, então, que é grande pra cacete, diferente. Cara, imagina que eu tinha uma base de 20 e poucos advogados. A gente multiplicou isso por 2 em vários estados pra gente gerar cliente pra todo mundo. Foi o primeiro desafio, velho. Eu consegui gerar cliente recorrente para meu time. Agora tem outros times, velho. Com diversos advogados, velho. Em outros estados que as pessoas não me conhecem. E aí foi quando, velho, a minha metodologia, o que eu ensino também, se aprimorou. E aí, um grande aprendizado, velho. A evolução mora fora da zona de conforto. Perfeito. Porque, cara, aí nossa metodologia melhorou. Aí a gente conseguiu gerar, meu irmão, mais leads do que nunca. Aí foi a hora que a gente começou a falar... Porque, velho, eu não dormia, mano. Salão não dormia, velho. Eu passei 2 meses, minha mulher sabe ali que eu não dormia, velho. Eu falava, cara, eu tenho que fazer alguma coisa porque essa galera acreditou em mim, pô. Sim. Sacou? E foi ali que a gente desenvolveu uma forma de, velho, que a gente chama do acelerador do mal, né? Que é tipo assim, você acelera... Mal, gente, não é mal do tipo bad, né? Tipo, é método advogado, agenda lotada. De conseguir muitos leads muito rápido, porque senão, velho, meus sócios iam falar, o euro, velho, não conseguiu, não deu certo. Ele vendeu uma coisa que ele não conseguiu entregar. Isso, mas uma coisa que eu quero deixar claro também, velho, não foi com medo do que eles iam falar. Foi com medo de eu não cumprir com minha palavra, velho. Sacou? Foi a tua própria integridade, o teu próprio olhar. Foi com medo de, tipo assim, caralho, porra, eu faço uma parada pra mim, que dá certo, meus alunos fazem pra ele. Aí eu chamei uma galera pra ser sócio, falei, velho, vou fazer pra vocês. E aí não dá certo? Porra, fica parecendo que eu sou um fake. Tu tem síndrome de impostor, Euro? Cara, todo mundo tem, né, velho? Todo mundo tem. Aí Eu tenho pra cacete, por isso que eu tô te perguntando. Puta Mas com autoconhecimento. um tímido, com um extrovertido, eu queria saber como é que é a síndrome do impostor pra ti. Mano, sabe como é que quebra a síndrome do impostor, mano? Disciplina, velho. E palavra. Tipo assim, planejamento. Tá aqui o planejamento trimestral, a gente tem que cumprir com essa porra. Aí tu entra, pô, mas e se? Ah, velho, não sei o que, os e se's, velho. E se é uma droga. E se mata. E se é uma droga. E aí, velho, se você ficar alimentando, esquecer da meta, do planejamento e da meta, todo planejamento tem uma meta.
Se você esquecer disso, a síndrome do impostor, ela domina. Mas se você tem a disciplina de mesmo quando você tá com medo, mesmo quando você tá cansado, você vira e fala, cara, a gente tem que bater a meta, tem que cumprir a meta. Aí é a hora que tu vence. Que é o lance do exercício, né? Ah, eu tô cansado hoje. Tudo bem, eu vou malhar cansado mesmo. Né? Eu vou malhar apesar disso, eu vou fazer apesar disso. É até bom pra gente ter hacks aqui. Porque todo mundo tem a síndrome do impostor. Seria uma mentira a gente virar aqui e falar, não, todo mundo tem. Cara, o que é o vira-lata caramelo nessa linha aí? O vira-lata caramelo é a essência do empreendedor brasileiro, cara. O vira-lata caramelo é aquele cachorrinho bacana, que sobrevive, que não tem perrengue de dormir num canto, mas que gosta de comer comida boa, que sabe o que é um carinho, que quando encontrar um dono legal vai ficar com ele pro resto da vida, que vai defender esse cara e vai latir, e se é um vira-latinha e algum outro bicho chega perto do bebê daquela família, ele vai entrar na frente e vai rosnar, mas ele é dócil, ele se adapta, ele é mestiço, é diverso, ele é a representação dos cruzamentos inevitáveis da vida, mas principalmente ele é aquele cara que vai continuar sendo um cachorro feliz, com pouco custo, porque ele não precisa de todo o tratamento e banho e tosse, etc. Ele não foi geneticamente modificado, então ele não vai ter problema de respiração, como um bulldogzinho. O vira-lata caramelo é um empreendedor brasileiro que não tá na Faria Lima, que não é amigo dos VCs, que não tem sobrenome famoso, que não tem família política, que não sei o quê, mas ele é o average Joe, ele é o brasileiro normal, ele é o cara que às vezes está fora do centro, mas que contra tudo e contra todos, ele está conseguindo fazer alguma coisa. Quando a gente analisa o ecossistema brasileiro de startups, fica evidente que tem um Pareto nisso aí, né? A quantidade de capital que é colocada em empreendedores que passaram por universidades americanas, que já foram investidos por VCs, ou que vieram do mercado financeiro, ou que são muito bem conectados com pessoas ricas, eles captam muito mais grana do que 90% dos brasileiros. Recentemente no LinkedIn teve um post meio controverso de um super empreendedor, que eu admiro pra caramba, mas que o irmão dele montou um negócio que virou um unicórnio. E aí ele colocou uma listagem lá de como que você tem que captar investimento. Ele falou muitas verdades ali, ele tá certo em muita coisa. Ele só errou numa parada, que é você tem que fazer reunião com os super co-founders para pegar feedback deles e introduções. Quem consegue marcar uma reunião com super co-founders se você tá no interior de Santarém, entendeu? Se você tá em Campina Grande, não é o mesmo jogo. Não é o mesmo jogo. Então, o Brasil, como país, não entrega as mesmas oportunidades para todos os empreendedores, e é natural. A gente tem uma geografia gigantesca, as cidades, o Brasil fora das capitais é outro Brasil. Dentro das capitais você já vê diferenças, com certeza, né? Com certeza. Então, no final do dia, cara, eu acho que assim, a gente tem que entender que o maior ativo do Brasil é essa diversidade, essa geografia. E se você não está preparado para buscar essas oportunidades, você está excluindo tudo que pode ser bom, mas que não aparenta ser tão sexy ou ser tanta certeza. Eu acho que o cachorro caramelo é essa representação do empreendedor que nasce em qualquer lugar, que pode ser um baita de um dogão e de um parceiro de vida, e que se você cuidar bem dele, ele vai cuidar bem de você também. E eu acho que a gente tem que estar atento a isso, cara. Assim, quanto mais empreendedores a gente descobrir fora do eixo, mais a gente está fortalecendo o ecossistema como um todo também, que é uma coisa que a gente não faz naturalmente. Pensar como que a gente pode diminuir esse gap entre excelentes empreendedores que estão subindo uma escada rolante ao contrário, sem apoio, sem dinheiro, às vezes até sem talentos próximos a ele. Sim. Mas isso é Brasil. E se esse cara conseguiu vencer nesse ambiente, ele vai vencer qualquer merda. Então por que pegar o cachorro de raça, bonitinho, pedigree, podado, etc., larga ele na rua, irmão? Já era, morreu. Então, quem sobrevive mais?
o mais forte, bonito, de raça, etc., ou o que se adapta mais rápido? O que se adapta. O que se adapta. Então eu sou Darwin na cabeça, pra mim evolução, teoria da evolução, entendeu? Não é o mais forte que sobrevive, é o que se adapta mais rápido. E pra mim o cachorro caramelo, é o que se adaptou. É sensacional, cara. Acho que depois dessa definição aí do cachorro caramelo, vale uma curtida no nosso podcast, uma inscrição no canal aí, porque essa é sensacional. Essa daí é pra comentar agora. É pra comentar agora. O que você acha? Cachorro caramelo. Se você assistiu aí, digita cachorro caramelo. É mesmo, nós temos umas dissonâncias enormes entre o que a gente fala e o que a gente faz. Sim. E isso daí é uma das brigas também da parte da sustentabilidade, né? Eles estão falando cada vez mais em walk the talk. Muito talk e pouco walk, né? Então, o exercício todo, né, as ferramentas todas são para você começar a alinhar o que você fala com o que você faz. E você começar a cumprir com isso. Então, a partir do momento que você descobre o que é valor para você, o que realmente você valora, que você não negocia de jeito nenhum. Perfeito. Quando você estabelece isso, você tem isso com muita clareza, cara, você aprende a falar não com mas assim, com uma classe. E tão claro para outra pessoa, porque eu acho que o principal de tudo isso, da gente estar aqui, chama relacionamento. Então, quando você consegue se posicionar, falar não e explicar por que não, primeiro que outra pessoa não consegue nem argumentar, né? Já começa assim, ela... tá. Porque não adianta, valor é pessoal, intransferível, não existe valor bom ou ruim, cada um tem o seu. Então ela não tem como argumentar isso. E nesse momento que eu consegui entender isso, consegui entender meus valores e consegui passar pela minha história de vida, eu sou especialista em reabilitação urbana sustentável, numa pós aqui da UNB também, na área de resíduos. Então, quando eu comecei a bater 10 anos, voltar 10 anos e bater nessas histórias, eu entendi que o meu inédito está neste lugar. Sei. Se eu estou fazendo 100% meu inédito, não sei. Eu tenho uma visão de futuro de 10 anos. A 4H não para em resíduos. Ela não para em resíduos. Ela tem as outras jornadas, principalmente água e energia, óbvio. Então... mas assim, o que me leva é que eu tenho certeza do que eu estou fazendo. A certeza absoluta. E aí você se torna imparável, né? Você se Unstoppable. Unstoppable, porque é isso, é uma certeza mesmo muito grande que vai além da motivação, que vai além talvez até da disciplina, que é algo ainda maior. Você usa a motivação a favor, você usa a disciplina a favor, mas é algo ainda maior, cara. Isso aqui é a minha missão de vida, né? Empreender é um negócio solitário. Então, eu sempre falo isso, e aí geralmente algum empreendedor numa fase inicial olha pra mim com uma cara, tipo, porra, não esperava isso. Mas né? De uma forma simples. O lado difícil da situação difícil, ele fala muito isso. Ele fala assim, é extremamente solitário, mas não quer dizer que você não deva se cercar de pessoas, o que é diferente. Isso aí. Porque quase sempre a gente está acostumado, né? Por a gente nasce numa família, a gente é protegido. Nosso ciclo de desenvolvimento, uma segunda leitura muito legal é Sapiens, né? Para você entender essa evolução aqui. E aí quando você começa a empreender, cara, você olha para o lado, se você não está cercado de pessoas que estão na mesma realidade que você, aí você torna essa jornada ainda mais solitária. Exato. Que aí eu falo, os ambientes influenciam muito, né? Então você não escolhe, cara, a família que você nasce, né? E aí eu tô falando sua família direta, os amigos, os tios, você não escolhe. Você simplesmente nasce naquele ambiente. Mas você pode escolher permanecer ali ou se conectar com outros ambientes que influenciam. E eu acho que isso foi o que mudou muito a minha trajetória profissional, sim. Porque tanto meu pai quanto a minha mãe, do aspecto de criação, de desenvolvimento, de acesso, eles tiveram, obviamente, muito menos acesso do que eu, né? Só que ou eu parava ali ou eu me cercava. E aí são escolhas, sabe? Putz, participo ali com um amigo, a mãe dele é professora, ela me traz uma visão diferente da que eu tenho. E aí eu fui entendendo, né, obviamente depois de alguns anos, que eu falei assim, cara, a escolha dos ambientes me moldaram como um profissional diferente. É essencial. E aí vai uma dica assim, que muitas vezes as pessoas elas entendem que eu preciso estar em ambientes tóxicos, preciso participar talvez de empresas ou ter currículo para determinadas questões que vão me garantir um sucesso, crescimento e desenvolvimento.
E hoje eu vejo que não necessariamente. Por exemplo, quando alguém me pergunta assim, pô, Cris, eu quero crescer profissionalmente, para onde eu vou? Quase sempre eu recomendo, cara, procura alguma atividade ou posição dentro de uma startup, porque vai te dar autonomia, liberdade, você vai crescer. E eu vim de uma escola de contabilidade, assim como é direito. Qual que era a minha visão dentro da faculdade? Cara, você vai ser, qual é o seu caminho? Controller, né? Ou auditor. E se eu não for nenhum dos dois? Isso não deu certo. Né? Ter a sua própria empresa, o seu próprio escritório, Esquece. nem pensar. Nem né? pensar, porque assim, isso aí é para que não funcione. E hoje eu vejo quanto profissionalmente eu evoluí tomando uma decisão contrária àquilo que estava sendo imposto. Não é fácil, você sabe bem, assim, empreendendo também, tem todas as suas complexidades. Mas eu sempre falo isso com outros profissionais, que, cara, não tá errado você ir contra a maré, você não pode ser burro, né? Sim. Hoje eu acho, Cris, que eu vou te interromper. Imagina. Hoje, né, e a gente tá falando um pouco aqui também de maturidade, de visão de vida, né? Hoje eu acho que quando você tá indo contra a maré, é um bom sinal. É isso. É um bom sinal, porque normalmente, e aí trazendo até a palavra da mediocridade, né? Normalmente, ou por definição, o que a média está fazendo é medíocre. É isso. Se você quer, e tá tudo bem ser medíocre nesse sentido de estar com a média, não no outro sentido. Mas se você, como normalmente o empreendedor quer algo além, aí eu acho que você tem que fazer algo que a média não está fazendo, que é nadar contra a maré. Brincadeira. Eu diria, quando tu era menino, e alguém perguntava, e nós fomos treinados assim, olha como a pedagogia, às vezes é cartesiana, emburrecedora, né? Você não consegue ter uma educação holística integrada, né? Aí alguém falava assim, o que é uma árvore? O que todo mundo vai na ponta da língua? Raiz, tronco, né? Como é que é? Folha, fruto, galho, sei lá o que. Né? E fruto, sei lá. Porra, isso é uma limitação de pensamento cartesiano. Porque o que ela é? Ela é um ecossistema. Tem bichinhos que se alimentam, que retroalimentam aquilo, a fruta cai para o outro lado. E tem uma que tem fruta, tem outra que não tem fruta, tem outra que é aérea, tem outra que não. Aérea, que não é terrestre, os pássaros que vêm. Quer dizer, nós estamos falando então de uma concepção e uma percepção sobre si de autoconhecimento que é urgente. Porque não adianta a gente ter toda a tecnologia do mundo. Você tem uma biblioteca de Alexandria no teu... Ela é muito maior do que uma biblioteca de Alexandria no teu celular. Nada contra, mas para ficar só no TikTok... Eu gosto da dancinha também, eu curto, eu só. Mas não dá, né, cara? O mundo tá viciado na dopamina instantânea, né? Instantânea. O Twitter são poucos caracteres. A editora, a Veja fez uma publicação do estudo que a gente já conhecia, né? Que pela primeira vez na história da humanidade, a geração atual está com quem inferior ao anterior. Porque sinapses estão sendo perdidas pelo vício de aplicativo. Por que para encerrar nesse exemplo, né? Para encerrar, tem um dos meus artigos lá no blog O Futuro Já Começou do Correio Brasiliense que eu faço a seguinte pergunta: por que será que os filhos dos bilionários do Silicon Valley, que são os caras que inventam tudo isso, têm um acordo, um contrato com as agências de babás que quebram por multas milionárias se uma babá de um filho deles for surpreendida com uma tela na mão? Por que os filhos estão proibidos até uma certa idade de acessar uma tela? Por que os filhos estão em escola montessoriana com tartaruguinha, plantando sementinha, tendo um entendimento de natureza, montando joguinho de madeira, concreta, lúdico? Por quê? Então nós temos que refletir. Nós temos que refletir o que a gente quer com a tecnologia. O Namastec é isso. O Namastec quer trazer a grandeza, o sagrado, a beleza, o ético, a vida, as possibilidades extraordinárias que a tecnologia proporciona. Namastec, comenta aí, turma. Comenta aí Namastec, porque esse papo foi sensacional. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu queria entender, na tua visão, na tua jornada, quais são as dores da empreendedora Lúcia. E emendando, eu queria saber se você se acha muito nova para ser empreendedora. Você já falou 3 vezes, tem só 29 anos. Eu queria saber se isso te incomoda. Vamos lá. Em algumas corporações que eu chego ao incômodo, porque talvez não tenha credibilidade ainda suficiente, a maturidade para poder chegar e falar assim, né, com um head operacional assim, de uma grande empresa que a gente atende, farmacêutica. Você acha que isso é pela idade, pelo fato de ser mulher, pelos dois? Olha, já tive essa questão de mulher, mas eu sempre tento tirar esse bloqueio da minha cabeça, que eu falo, eu sou muito competente, eu vou entregar, e não vai ser o meu filho. Na verdade, eu vou mostrar que eu sendo, né, mulher vai ser tão bom quanto.
né? Então eu sempre tiro isso da minha cabeça, e se eu ficar pensando muito nesse fato, acaba que realmente você vai esbarrar. Vai minar a tua confiança. Exatamente. Então eu olho muito nisso, assim, hoje eu acredito muito que a gente tem que olhar muito na competência, né? Competência. E aí, por ter pouca idade, e eu sempre fui muito atrás das minhas coisas, né? De querer conhecer, muito curiosa, né? E tudo mais. Então, gosto muito de aprender, né? Pego o problema, não tô nem aí qual tipo de problema. Eu pego o telefone, eu ligo pra... Se você já imaginar as coisas que eu já fiz pra captar cliente, você vai rir. Até na época de... Verdadeira. Eu quero escutar uma dessas. Já tem a próxima pergunta já. Exato. Vamos contar que vai ser bom. Mas assim, então, o que você me perguntou sobre a idade, né? Às vezes eu tenho a insegurança porque eu falo assim, meu Deus, eu tô conversando com o dono da empresa, ele tem 55 anos, mas aí quando eu começo a apresentar, eu falo, vou dar o meu melhor pra eu ter a confiança dele, mostrar que meus 29 anos, na verdade, vai ser uma jornada que eu quero que seja maravilhosa, né? E que só com 29 anos eu vou ter orgulho de ter 29, depois 39, 49 e assim sucessivamente, né? Então eu quebro muito essa barreira, né, da mulher, né, e tudo mais. Por estar na CDL Jovem há muito tempo, eu aprendi a lidar muito com isso. Obviamente, já teve várias vezes, vários engraçadinhos, né, que passam aí pela nossa jornada. Existe, né, infelizmente ainda existe. Mas realmente vamos lá, né? Vamos ser competentes, né? E julgar que... Mas isso te tirou do sério? Como é que você... Já me tirou do sério, com certeza. Assim, algumas vezes... Como eu tenho um lado, que aí um erro, né? Que você falou. Eu sempre fui muito ansiosa também, né? Então acaba que a ansiedade, ela tira o seu foco, né? Você fica cego, você não sabe como se comportar. Então eu acabei tendo que eu mesma me adaptar com essa ansiedade, né, que eu tenho de resolver logo, de falar logo e tudo mais. Então talvez um dos meus erros, né, profissionais é que a ansiedade, e hoje como o time é muito novo, né, todo mundo é muito novo, porque você tem acesso à informação muito nova, né, você tá ali com a pessoa de 20 anos, cara, ela já tem uma cabeça, assim, tem uns que você não acredita, né, que eu falo, mas meu Deus, só 9 anos de diferença e é tão gritante essa diferença. Então acaba que nessa curva de aprendizado, né, eu vi que a ansiedade às vezes ela fez eu cometer alguns erros, né, que eu vi e falei assim, opa, peraí, eu não tinha que ter falado isso, né, principalmente isso, nossa, essa atitude que eu tomei aqui, meu Deus, eu jamais faria, né, que hoje na P2P eu sempre brinco, né, não há nenhum problema que a gente não possa resolver. Só que não pode resolver o problema de imediato. Tem que parar 5 minutos e pensar, porque senão você vai acabar ou fazendo uma coisa muito grave, ou se você acertar, você for muito felizardo, entendeu, de acertar. Então eu acho que o principal... Mas não é natural. Natural, claro. É ser resiliente o tempo todo, né? Exato. Assim, vocês, né, que não posso falar mais velhos, né, porque senão mais você experientes, insulta, né? Mais experiente. Mas ela é uma bebê, né? Exatamente. Nossa, pelo conteúdo, pelo conhecimento, por tudo que ela já contou aí pra gente que já viveu, CDL Jovem, D19. Exato. Então, assim, acaba que você vai absorvendo. E eu acho que o mais interessante é que, por exemplo, a minha mãe sempre falou muito, Lúcia, calma, né? Calma que vai acontecer, né, suas coisas e tal, você vai ver e tal. A voz da experiência. Exatamente. Então, tem que se apoiar nisso e também não ter medo de pedir ajuda. Outra posição. Mas falar pela perspectiva positiva era uma violência. E eu lembro que eu aceitei dar palestra na Campus Party e até o último minuto que eu subi no palco eu falei, eu vou desistir, eu não vou fazer isso comigo. Eu não preciso viver isso, eu já dei palestra infinitas vezes, não é aqui, isso aqui não vai mudar minha vida. Mas por algum motivo eu fui e foi ótimo. Assim, eu acho que uma das coisas que eu tenho aprendido nesse limite do empreendedorismo, da maternidade, do feminino, né, de todas as brigas comigo mesma e com o universo e etc. Eu tô aprendendo a ouvir esse lado intuitivo também nos negócios, porque agora eu tenho experiência, né? Não é só a Camila que acha alguma coisa, é a Camila que já sofreu um calvário enorme, que já sabe o que é se afastar da gestão, que já sabe qual que é o ônus e o bônus do meu tipo de liderança, da minha ausência.
da minha centralização, de tudo. Você sabe qual é o grande problema que eu vejo? É que a gente não teve exemplos, muitos exemplos e fortes exemplos de mulheres, mães, ou grávidas, enfim, nesse processo executivo. Porque é majoritariamente homens, brancos, enfim. Então, na verdade, você está servindo aí de exemplo para um tanto de menina, de mulheres que pensam, cara, e aí, eu não vou engravidar nunca porque senão eu vou acabar com a minha profissão. Ou, por outro lado, cara, eu vou ser uma dona de casa porque é impossível ser executiva com filho. E olha, e é difícil, porque provam que não, né? Mas olha só, Mas é difícil. O mundo dos negócios, ele foi construído por homens. Sim. Então, o formato, como que você faz negócio? Você não faz negócio numa reunião que você marca 2h30 da tarde numa terça-feira. Você não faz negócio aí. Você faz negócio indo passear de lancha no domingo, bebendo cerveja com o dono da empresa, negócio grande. Você faz negócio indo jogar golfe, indo jogar sei lá o quê, ou indo numa partida de futebol. É assim que você faz negócio. É indo em evento de networking, que é todo dia, à noite, com bebida, com pouca comida. Então, aqui que a gente comeu um brownie no meio do, né? Porque eu sou lactante, não tem comida. Eu vou nos eventos hoje, eu tenho que comer antes, ou então eu fico do lado de onde sai a comida, porque eu preciso beber água e comer, porque senão eu passo mal. E aí, meu marido tem que ficar com as meninas em casa, eu tenho que tirar leite, tá? Minha filha tem 8 meses, mas ela ainda não come para se sustentar. Então, todo dia, tô lá espremendo o peito, tem leite, não tem leite, será que eu tomei água o suficiente? Essas coisas que vocês estavam falando de ser a mesma roupa todo dia, para não ter que pensar. A mulher já chega com 19 desvantagens no café da manhã. Porque eu fico na madrugada. Cara, eu tenho que dar leite só nessa mama, porque a outra tem que ter leite suficiente para de manhã eu tomar mais água para eu poder. Aí eu tenho que acordar 10 minutos antes pra conseguir tirar leite, pra deixar congelado, porque a Clara ainda não tem. E não pode esperar muito, senão em pedra também, aí tem todo Tô exausta. O ponto é, você abre o Excel, normalmente você não enxerga, modelado nos números, uma máquina de vendas. Esse é o principal problema. Via de regra, poucas vezes eu abri um Excel que ele reflete uma máquina de vendas operacional. Muitas vezes ele tem a receita e ele estica para a direita um percentual de crescimento mês a mês. Que não é como as empresas crescem. As empresas não olham no mês 2, olha no mês 1, aplica 10% e é aquela receita. Não é assim que funciona, certo? Você cresce cliente a cliente. Num funil de venda, os caras que chegam no seu site e se cadastram e ativam um e-mail e compram o serviço num ticket médio e dá a receita final. Esse é o funil de vendas. Pode mudar ligeiramente, mas é cliente a cliente, certo? E aí, o que você tem que fazer é ter experimentos que permitam que um capital compre topo de funil e a sua máquina de vendas faça com que aqueles cavalos que você colocou no topo do funil vire salsicha na ponta, entendeu? Então, essa máquina de vendas precisa estar azeitada. Então a extrapolação no Excel não é extrapolar faturamento, é extrapolar funil. E aí você pode falar, beleza, eu vou investir 5 mil, 10 mil, 15 mil, 30 mil reais por mês. Isso é fácil. Você vai gastar isso no Google Ads, no Facebook Search, mas a sua máquina tem que suportar esse processo. Entendeu? Então, por exemplo, se você faz vendas com SDR, você tem que ter uma quantidade de SDR, ou de account SDR, que são vendedores, que vai suportar aquele volume de leads. Entendeu? Se você tem um percentual de conversão, talvez a sua máquina vai sofrer um pouco na conversão, mas ela tem que extrapolar. Então, o Excel, muita gente acha que é segredo, a dica máquina, o hack. Cara, o Excel ele precisa ser só um reflexo da operação que já existe, que já foi testada num canal para escalar. Esse é o grande desafio dos empreendedores. Os empreendedores não sabem, aqui no Brasil, não sabem porque não é porque são burros. Eles não sabem porque não foram ensinados a modelar projeções financeiras com base na máquina de venda. Não é arte, não é achismo. É uma máquina que precisa ser modelada e aí validar. Você não vai acertar na vírgula. Claro, certo? Claro. Você vai aprender e incorporar experimentos, que a gente chama de experimentos de tração, para testar diferentes canais de tração, para saber onde pescar aqueles clientes nos diferentes aquários. Perfeito. Falando em pitch, então, cara, o que te brocha num pitch? Tô vendo o pitch aqui, aconteceu isso, já era, já vou fazer outra coisa. Nossa, cara,
Ainda bem que a gente tem 2 horas nesse podcast aqui, né? Vamos nessa. Tem muita coisa, cara. Para começar, a brochada acontece antes do pitch. Porque o acesso aos investidores se dá por uma intro, certo? Seja porque você me conhece, você me conectou comigo numa mídia social, você foi apresentado por um outro investidor, você foi apresentado por um founder do portfólio. É o velho QI, certo? Claro. Não é o único canal, mas obviamente no cenário de múltiplas startups, a gente tem canais prioritários. O meu principal canal é a indicação de um founder do portfólio. Para dar um exemplo. Por quê? Por óbvio, esses founders eu já olhei, analisei, me peguei com eles, me debati com eles, briguei com eles, eles sabem como é que eu trabalho, sabem como é que eu invisto. E eles são empreendedores, você não vai bullshitá-los. Um empreendedor não bullshita outro. Porque talvez se eu chegar para você e falo que o Bit casou com o Byte e o filho é o IoT, ambos foram pro blockchain. Agora o empreendedor, ele sabe, ele vai te fazer 3, 4 perguntas que você não vai falar conversinha bonitinha. Então eu uso o filtro de seleção dos meus empreendedores como um filtro natural meu também. E tantos outros, de co-investidores, etc. Então, o filtro se dá um pouco antes. Quando o cara cai no meu funil, eu também tenho um funil, sou investidor, e ele vai enviar o material. Primeiro eu vou saber de onde ele veio, como é que ele me conheceu, um pouco de conexão, quem ele indicou, e vou ver o negócio dele. Eu espero que ele já tenha ali o pitch, o PPT, o Excel com máquina de vendas e coisas, artefatos concretos. Ele tem um website, ele tem presença em mídia social, ele está ranqueado no Google, ele existe no LinkedIn, ele tem um marketing de conteúdo que ele precisa ter, entendeu? Dever de casa. Dever de casa, ele tem um website, ele não tem um e-mail @hotmail, caramba. Não dá. Tem um hotmail, entendeu? Então, são coisas pequenas que mostram que o empreendedor sabe onde buscar os investidores, como se conectar com eles, e ele tem os materiais prontos. Ele não tá querendo mentoriazinha, ou ele não tá querendo, sabe, pedir mentoria para ganhar FaceTime para pedir dinheiro. O que é uma técnica, mas normalmente não funciona muito bem. Então, ele já tá pronto para mostrar a oportunidade, que são 10, 12 slides do seu negócio, mostrar que ele já tem números, inclusive projeções futuras de máquina de vendas, ele já tem um produto, receita, cliente, tração, para dizer que aquele capital vai tracioná-lo. Então, normalmente, as maiores frustrações se dão antes do pitch. Criar um laboratório, um estúdio como esse aqui para gravar podcast e gravar vídeo, né? E recentemente a gente visitou lá uma área dentro da escola só de PCDs. São pessoas com deficiência, seja auditiva, visual, motora, né? A gente entregou uma plataforma em Libras para eles. Que massa, que legal. Para capacitar eles em empreendedorismo, né? E também ofertamos esse espaço para eles gravarem conteúdo. Eles estão criando lá uma startup. Que show. Um público de surdos estão desenvolvendo uma startup. Eles foram condecorados em um prêmio do Sebrae, né? E aí hoje a minha equipe esteve lá visitando. E eles falaram, olha, Hugo, encontramos eles aqui gravando conteúdo, porque, não sei se você sabe, mas existem 2 línguas no Brasil, né? O português, oficialmente, e a Libras. E existe uma população gigantesca de pessoas surdas no Brasil e com deficiência. E existe pouco conteúdo para esse público, né? E cada região do país, a Libras, né? Ela tem características regionais. Então, tem um sotaque regional. Tem um sotaque. Então, assim, não existe um padrão. Então, se você muda de estado, muda toda a compreensão das coisas. Cara, né? Eu não sabia disso, não. Então, é interessante que esses jovens surdos, né, eles possam desenvolver essas tecnologias, né? Então, não existe limitação, Saulo, para desenvolver uma inovação. Eu vejo isso acontecer, sei lá, em institutos federais, com jovens, né? Ou crianças de um ensino fundamental. A gente surpreende com que a capacidade, né, do ser humano, né, de criar coisas novas. Ainda mais na juventude, né, cara? Nós temos filhos pequenos, Sim. A gente sabe que molecadinha ali, desde criança, ele tá descobrindo o mundo. Então, eles estão co-criando o mundo também, né? Vocês pegam um objeto e não sabe que isso aqui é uma xícara que serve para tomar uma coisa. Então, às vezes, ele usa de um outro jeito. Você fala assim, não, menino, tá errado. Às vezes eu me policio. Não, cara, às vezes ele tá criando um outro jeito melhor, ou diferente, ou que serve para uma outra coisa, né? Mas o nosso sistema educacional, eu queria tratar de 2 coisas que você comentou. Ele é muito cartesiano
tem que ser isso, é assim, a resposta certa é B, e a C não tem como, e etc. E uma coisa que o Fábio Pova comentou também, eu perguntei pra ele, cara, você foi lá fazer MBA no Vale do Silício, qual que é a principal diferença? Ele falou, cara, a principal diferença é que lá o engenheiro ou qualquer pessoa é educado para empreender. Então, o empreendedorismo faz parte da formação lá. Aqui não. Aqui, na verdade, a gente tá mudando um pouco isso agora, mas a gente tem uma cultura de que o empreendedor, empresário é um cara, né, que não é legal, que explora os outros, etc. Então, é uma mentalidade completamente diferente. Esse é um ponto. O outro ponto é que vocês lá da Brasil Startups, nessa escola que você mencionou, vocês não fizeram algo de outro mundo, né, Hugo? Não é algo assim, meu Deus do céu, que coisa cara, que coisa... Não, vocês foram lá, montaram uma pequena estrutura e tal, um pequeno suporte só para aquelas pessoas pisarem em cima e agora vão por conta própria, né? Não é tão... O que eu quero dizer, assim, não tô desmerecendo o trabalho de vocês, claro, pelo amor de Deus. O que eu tô dizendo claro. É que, assim, né, é que uma pequena mudança pode trazer um resultado enorme. Tanto que eu não dei nem foco para a reforma que a gente fez do espaço. E o nome do projeto é Cultura de Inovação Educacional. Porque, na verdade, o empreendedorismo é uma mentalidade. E a gente tem uma dificuldade de empreender porque, às vezes, as nossas referências ou não empreenderam ou não estimulam o empreendedorismo. Né? A gente vê, por exemplo, meu pai é fora da curva, assim, porque meu pai sempre trabalhou com empreendedorismo, ele trabalhou no Sebrae, eu vivi isso na minha casa, mas se a gente pegar a média das pessoas, né, a gente vê que isso não é uma coisa comum, uma geração baby boom, pós-guerra, é uma geração às vezes mais conservadora, né? O público que ficou num emprego pela vida inteira. É mais avesso ao risco, né? Gosta mais daquela segurança. E na juventude, você tem uma influência muito grande dessas pessoas, né? Então, claro. O que a gente pensa, assim, quando a gente realiza, por exemplo, o Novatur Young, que é uma van que a gente leva empreendedorismo para a periferia, porque a gente pensa em inspirar essa juventude para as profissões do futuro, da economia criativa. E é uma forma de hackear o sistema. E uma das minhas definições de sucesso, Saulo, é basicamente o seguinte: o que é sucesso para você, Fernando? Entre todas as definições que eu acredito, né? É poder falar não quando a maioria das pessoas são obrigadas a falar sim. E eu falo isso porque a cada 10 pessoas que querem me contratar, para 7 eu falo não. E eu me dou ao luxo, cheguei no momento de carreira, desenvolvimento profissional e pessoal, que essas coisas têm que acompanhar junto. Sim. Né? Quem acha que a gente não é em casa o que é na empresa e não é na empresa o que é em casa, tá mentindo para si mesmo, mas possivelmente está mentindo muito para os outros. E não queremos uma sociedade assim, né? A gente quer transparência e verdade. Perfeito. Isso foi mudando e me transformando bastante. Eu quero aproveitar isso para te agradecer por ter me colocado entre um dos 3 que você aceita o convite. E, aliás, devo dizer que aceitou assim prontamente, com toda essa simpatia que eu pelo WhatsApp, e agora que eu estou vendo aqui presencialmente, cara, realmente reforço aqui, porque quando eu comecei a entrar no mundo das startups, que foi muito depois de você, eu comecei a olhar para isso em 2015, 2016, teu nome já estava lá, né? Teu nome já aparecia. Obrigado. Como você falou, teus números falam por si só. E às vezes as pessoas não entendem, eu acho que é um pouco hipocrisia isso, né? De você falar assim, não, entregar conteúdo, gerar conteúdo, é tão gratificante, como um dos milhões de casos que você já deve ter passado, esse do elevador aí, do hotel, né? Que você fala assim, cara, eu preciso continuar fazendo isso, né? Recentemente eu fui palestrar num evento do Sebrae. O Sebrae é um dos órgãos que mais me contratam, faço muita coisa só pro Sebrae, só principalmente no Paraná. Fui participar de um evento em Maringá que chama Investing Day, e um garoto chegou para mim e falou, Só Fernando, preciso conversar com você. Abriu o celular dele, foi na foto, no campo de favoritos, falou, olha, a sua metodologia, o seu Pitch Canvas está aqui no meu favorito. E esse garoto é mentor do programa Inovativa e aplica a metodologia. Então isso é muito gratificante, isso está sempre acontecendo. Mas o seguinte, Saulo, eu já conheci o seu nome e o seu trabalho e
E isso é muito bom, mas tem um lado ruim da gente se conhecer à distância, né? Isso mostra ainda como o nosso ecossistema é muito pequeno. Nós somos um ecossistema de 800 pessoas. É uma bolha muito pequena. Eu fiz um evento na terça à tarde, com 5 pessoas que eu conheço, já fiz um monte de coisa. Então a gente fica fazendo um monte de coisa com pessoas que a gente já conhece. Isso é muito legal. Mas a gente quer conhecer gente que a gente não conhece. Sim. A gente quer encontrar gente numa conferência, num podcast. Cara, esse cara não sabia que existia essa metodologia, esse pensamento, essa visão. Nossa, agregou pacas. E é parte da nossa missão. Abrir a caixa, abrir a cabeça, abrir o dia a dia e a visão de mundo que as pessoas têm. Então, a base de tudo que eu faço, Saulo, é explicar para as pessoas o que é inovação, o poder da inovação, mostrar para elas que quem não tem passado não tem futuro, né? E o empreendedor só brasileiro tem um pouco essa coisa de eu vou enterrar e esconder o meu passado. Não. Né? Por isso que o item 2 da minha metodologia é dor, autoridade, solução, mercado e monetização. O item 2, que é autoridade, é quem é você na fila do pão do seu projeto. Né? Isso tem a ver, tudo que eu ensino, eu aprendi com a minha vida, com os meus acertos e erros. Um outro tema que eu gosto muito é essa coisa de minimalismo, né? Como viver com menos, né? Com menos coisas, né? Tem a ver com startup enxuta, né? Tem a ver com startup enxuta, tem a ver e tem a ver com foco, né? Você botar atenção no que realmente interessa, tem a ver com presença, né? Porque o fato de você ter muita coisa, muitas coisas em volta que te tomam a atenção, isso retira um pouco da tua energia, né? Com certeza. Então eu acho que o caminho... Esse livro é um livro... Eu estava te falando que quando gosto de um livro, eu dou para... Eu às vezes compro vários e dou para pessoas queridas e tal. Isso é um hábito bacana. Esse livro é um livro muito interessante. Eu já devo ter lido umas 2, 3 vezes. E eu estou te dando esse, mas eu tenho outro lá em casa. Então beleza. Tá aqui porque é um livro que eu não abro mão de ter perto de mim. Tá aqui o presente. Tem na Amazon? Eu não sei se tem na Amazon. Inclusive, eu sei que não tem em espanhol e inglês, porque quando eu estava na Argentina, Você procurei e não tem. Bom, se tiver na Amazon, eu vou deixar aqui, turma, o link para você comprar o livro na Amazon. Mas eu acho que tem na Amazon, tem na Amazon. Eu vou deixar o link e se você comprar nesse link, você está ajudando o canal. A gente ganha uma comissãozinha pequena, mas já ajuda a gente a monetizar isso aqui. E é um livro incrível. Vale a pena. E o Newton Bonder... E leia com lápis, né? Porque eu sou desse. O meu primeiro desses livros, eu rabisquei... E eu emprestei esse livro e o livro acabou sumindo, enfim. Mas é um livro assim que você tem que ler, parar, pensar. Muitas histórias. Você sabe que eu conheço o Newton Bonder por esse Alma Imoral, que está até escrito aqui, né? Que eu acho que deve ser o livro mais famoso dele. Sim. Ele fez uma peça também, né? Não sabia. Tem uma peça. Não sabia. Estrelada pela filha do Arnaldo Nisquiel. É um monólogo, né? Então, inclusive ela se apresentou aqui em Brasília. Que legal. E aí, Juvencio, eu levei para umas férias esse livro. O livro fininho, tava olhando as férias. Eu li também, muito bom. Mas eu fiquei assim, cara, esse livro não é para férias. Não é para férias. É muito interessante. É um livro que ele é fininho, mas é denso para você refletir. Você tem que parar e ficar, cara, digerindo, né? Fazendo um spoiler aqui do livro, tem uma história que me chamou, tem várias histórias, mas uma história me chamou muita atenção. Ele num dessas cidades que ele entrou, ele tinha uma senhora ele pela aparência dela, ele imaginava que ela já certamente teria mais de 80 anos e ela estava fazendo um tapete espetacular, né? Um tapete feito com as mãos. E ele ficou impressionado porque falou, mas uma senhora, né, dessa idade fazendo um tapete e tal. Aí ele perguntou, mas quanto tempo, né, para fazer um tapete desse, para terminar um tapete ou para fazer o tapete?
Aí ela respondeu assim, olha, isso aqui leva uns 10 anos, sei lá, uns 5 anos. E ele falou, mas... Aí ele falou, mas... não é para ela, né, esse tapete. E ele pergunta para ela, mas a senhora vai terminar o tapete? E ela não entendeu a pergunta. Porque, e aí tem tudo a ver com o caminho, né? Quer dizer, a gente tem uma cultura de que a gente tem que terminar as coisas. Né? Sim. Na verdade, o importante é você estar no caminho, né? E aí vai toda uma reflexão, né? Eu tenho as minhas filhas, as minhas netas que podem continuar. Exatamente. Então você não tem que terminar as coisas, né? Você tem que estar no caminho fazendo as coisas. Então, e aí tem muita história aí. Eu acho que o ocidental como um todo, né, com todos os perigos de generalizar, mas o ocidental como um todo e a geração atual, a gente é muito imediatista, né? Tanto que tem lá no Oriente, nessa mesma região que você está falando, tem a história da tâmara, que você não planta uma tamareira para você, que ela demora mais de uma geração para começar a dar o fruto. Sim. Mas eles estão muito acostumados com isso, né? Com essa questão de legado, de gerações, etc. Que o nosso mundo ocidental, principalmente a geração de hoje,